Em uma época vergonhosa da história da humanidade, o tráfico de pessoas era comum. Entre essas pessoas, mulheres eram frequentemente capturadas e vendidas como concubinas ou criadas domésticas. Foi exatamente isso que ocorreu com Jamila. Entre as escravas capturadas, ela se destacava por sua beleza. Dessa forma, foi vendida como se fosse um objeto raro, arrancada da própria vida e entregue ao homem mais poderoso do deserto. Um sheik temido, admirado e inalcançável. Diziam que ninguém jamais ousava enfrentá-lo, até que ela chegou. Mas e se o verdadeiro prisioneiro dessa história não fosse ela? Esta é a história de uma mulher que entrou em um palácio como escravo e saiu como a única que foi capaz de mudar o coração de um rei. Histórias e Amores apresenta Vendida ao Sheik. De onde você assiste ao vídeo? Raptada de sua aldeia, foi posta a leilão para os mais nobres, pois era muito bela. E assim, o mundo de Jamila terminou sob a luz fria de um salão de mármore. O leilão não era anunciado com palavras brutais. Chamavam de seleção, destino honroso, oportunidade rara. Mas ela sabia a verdade. Cada olhar lançado sobre o seu corpo era uma moeda silenciosa sendo depositada. Cada sorriso forçado dos homens ricos era um contrato invisível sendo assinado sobre sua existência. Quando o nome dela ecoou e o martelo bateu, foi como se sua vida tivesse sido arrancada das próprias mãos. Ela não viu quem a comprara, mas isso não importava porque, para ela, todos ali eram apenas homens sedentos de prazeres e aventuras. Foi assim que ela chegou ao palácio do sheik, um lugar onde o ouro escorria pelas paredes, onde as fontes cantavam canções suaves à noite e dia, onde os servos caminhavam em silêncio absoluto, e onde ela, ainda assim, sentia-se mais humilhada do que nunca. Chamavam aquilo de luxo, mas ela conhecia o nome real: prisão. O palácio do sheik era belo demais para ser real. Cúpulas altas, corredores intermináveis, cortinas que dançavam com o vento perfumado. Tudo parecia criado para seduzir os sentidos. E ainda assim, ela se sentia como uma ave presa em uma gaiola feita de seda. A primeira noite foi longa, mas não foi importunada pelo homem que a comprara. Ela caminhou até a varanda e deixou o vento brincar com seus cabelos, como se buscasse nele uma lembrança de liberdade. E ali jurou a si mesma que não se curvaria, que ninguém dominaria sua essência. No dia seguinte, ela foi arrumada para se apresentar ao sheik. Quando entrou no salão central do palácio, o sheik estava de costas.
Ao perceber a sua presença, ele a olhou minuciosamente. A forma como ele caminhava, como observava, como permanecia em silêncio, tudo nele transmitia um controle absoluto que desconcertava. O sheik parou em sua frente e suspirou, dizendo: Você é uma joia do deserto. Não houve mais palavras. Não houve ordens. Apenas aquele olhar profundo, como se ele enxergasse partes dela que ela mesma tentava esconder. E o pior, ela sentiu. Sentiu algo perigoso, inesperado, indesejado. Nos dias seguintes, passou a notar sua presença mesmo antes de vê-lo, como se o corpo reconhecesse antes da mente, como se o coração traidor começasse a antecipar seus passos. Ele nunca se aproximava demais, jamais ultrapassava o limite, mas estava sempre ali, próximo o suficiente para inquietá-la. Às vezes, seus olhares se cruzavam. Você não teme a mim? Temo perder a mim mesma. Isso seria pior. Você sabe o efeito que causa quando me encara assim? Não é minha responsabilidade o que o senhor sente. É exatamente isso que me perturba. Eu a comprei, mas não sou dono de seus pensamentos. O senhor comprou meu corpo, mas não a minha alma. Você torna todos os lugares mais bonitos com a sua presença. Sempre escolhe o lugar mais bonito para ficar? Ou talvez eu apenas escolha onde consigo respirar melhor. Ele parou ao lado dela, tão perto que se ela estendesse a mão, bastaria um gesto. Mas ela não o fez. Tomado por um desejo repentino, o sheik levantou a mão para acariciá-la e então parou no ar. A mão ficou suspensa entre eles. O tempo congelou. Lentamente, ele baixou a mão. Perdoe-me. É muito difícil me controlar diante de você. Sei que tenho poderes para tê-la força em meus braços, mas desejaria que fosse por sua vontade e não por minha imposição. Nobre de sua parte, senhor. Por minha vontade, o senhor nunca me terá. O palácio começou a perceber que seu soberano possuía uma escrava, porém era ela quem o dominava. Os sussurros cresceram. O comentário que circulava era que nenhuma mulher antes fora tão ousada a ponto de se negar a se entregar nos braços do sheik. Dessa forma, ele se tornava cada vez mais atento aos seus gestos diante de Jamila. Não por desinteresse por ela, mas por receio. Medo de que o mundo duro que ele próprio comandava a ferisse. Medo de perdê-la para o destino que ele não sabia como alterar.
Depois de saber sobre os boatos que circulavam em seu reino, ele se afastou por dias. Nenhum encontro nos corredores, nenhum olhar prolongado, nenhuma presença silenciosa. E foi então que ela percebeu a verdade mais dolorosa. A ausência dele doía mais do que a luta contra ele. Quando finalmente se reencontraram, foi ela quem quebrou o silêncio. Está evitando a mim? Estou tentando protegê-la. De quê? De mim. Às vezes proteger demais também machuca. Ele fechou os olhos por um breve instante, como se lutasse contra si mesmo. Quando abriu novamente, havia algo ali que ele já não conseguia esconder. Você tem ideia do quanto é difícil permanecer distante quando tudo em mim quer fazer o oposto? Meus caros, Jamila sabia o quanto era difícil permanecer distante quando tudo nela queria estar nos braços dele. Mas como se entregar àquele que comprou o seu corpo e sentir prazer com isso? Não, ela não podia aceitar ser escravizada, ser domada e mesmo assim se entregar prazerosamente a quem julgava ser o seu dono. O conflito final veio quando a oportunidade de fuga surgiu. Jamila descobriu que nos dias em que havia entrega de produtos no palácio, os portões dos fundos ficavam destrancados por um curto espaço de tempo. Assim, preparou a sua fuga. Quando estava próxima ao portão e via sua liberdade estendida diante dela como uma promessa antiga, o sheik surgiu em sua frente e segurou o seu braço. Não saia pelo portão dos fundos. Se quer sair, saia pelo portão da frente. E você me deixará ir, Sheik? Eu sou livre para sair? Sim, Jamila. Você pode ir a hora que você quiser. O sheik a conduziu até o portão, enquanto ela o olhava surpreendida pela repentina ação. Ao olhar nos olhos do sheik, viu uma lágrima deslizando por sua face, silenciosa, discreta. Então, ela percebeu algo que a paralisou. Ela não estava fugindo apenas do palácio. Estava fugindo do que começara a sentir por ele. E isso partiu algo dentro dela. Por isso, Jamila caminhou de volta e não ultrapassou o portão. Voltou e o beijou, enxugando a única lágrima que teimou em demonstrar a fraqueza do sheik. Jamila. Então, o sheik fez o impensável. Reuniu o conselho e a libertou.
não como gesto de poder, mas como prova de amor silencioso. E diante de todos os nobres de seu reino, virou-se para ela e disse: Eu me apaixonei por você desde o primeiro instante em que a vi. Por isso eu a comprei. No entanto, só fui dono de seu corpo. Na verdade, eu quero ser o dono de seu coração. Meu corpo nunca poderá ser aprisionado, pois nasci livre. Mas meu coração é seu, meu amor. Jamila permaneceu no palácio não por obrigação, mas agora podia escolher. E foi nessa escolha, nessa liberdade conquistada, que o sentimento entre eles finalmente floresceu sem culpa, sem correntes, sem medo. Jamila descobriu que liberdade não era apenas fugir dos muros, era permanecer por vontade própria. E o Sheik aprendeu que poder verdadeiro não é possuir alguém, mas ser digno de ser escolhido. Se você acredita que o amor verdadeiro só existe quando nasce da liberdade, então essa história foi para você. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar vivendo histórias que tocam a alma.